Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Começa agora o programa Em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre a gripe, doença infecciosa que é muito comum nesta época do ano. Dores de cabeça, dores pelo corpo, tosse e irritação na garganta. Muitos pacientes não sabem se estão gripados, resfriados ou com alguma alergia. Qual o melhor medicamento para evitar a doença? E para falar sobre este assunto, recebo aqui no estúdio o pneumologista Dr. Emílio Carlos Oliveira, o superintendente regional de saúde, Dr. Daltro Catani, e o farmacêutico Euler de Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Em Pauta, que hoje discute o assunto tão comum nessa época que é a gripe. Eu começo então perguntando ao doutor Emílio. Doutor Emílio, a diferença, a gripe, o resfriado, a alergia, nessa época às vezes a pessoa está com uma tosse e não sabe se está com uma gripe ou se está resfriada. Qual que é essa diferença? Basicamente o que vai diferenciar é a intensidade dos sintomas. Sintomas, como você mesmo já citou, dores no corpo, dor de garganta, febre, irritabilidade, são sintomas gerais. E o que vai diferenciar, principalmente entre o resfriado comum e a gripe, é a intensidade desses sintomas. A gripe é um quadro muito mais exacerbado, com mais intensidade, com uma queda do estado geral do paciente. E os quadros alérgicos, eles normalmente não vêm com febre, eles estão mais associados à tosse, à irritação, e acontecem em pessoas que já têm alguma história prévia desse tipo de patologia. Então, basicamente, a diferença entre as três é, em primeiro lugar, a intensidade dos sintomas, e nos quadros alérgicos são sintomas às vezes parecidos, mas um pouco diferentes quando você vai colher uma história bem feita desse tipo de paciente. Às vezes a pessoa está com a dor no corpo, não sabe como tratar, chega, vai até a farmácia, pede logo um medicamento, né? Temos até um farmacêutico para explicar para a gente sobre isso. Às vezes a pessoa não sabe o que tem, chega até a farmácia e fala, eu estou com dor no corpo, estou com tosse. Como que é essa procura pelos medicamentos? As pessoas chegam muitas vezes sem a própria indicação médica. Isso é muito importante, porque primeiro que a pessoa deve procurar o farmacêutico. O farmacêutico hoje é obrigado a estar dentro da farmácia durante todo o período que está funcionando a farmácia. Igual o doutor Emílio falou, existe sim diferenciações entre a gripe, o resfriado, e nós não podemos esquecer da dengue, que tem praticamente os mesmos sintomas às vezes, e muitas vezes, devido ao acúmulo que está na rede pública, também nos consultórios particulares, muita gente que procura os consultórios médicos, às vezes vai até a farmácia. O farmacêutico precisa estar a par do que o assistente dele está passando, está conversando sobre esse assunto. Porque nem sempre o medicamento é adequado para aquela pessoa, mesmo que não tenha tempo de ir ao médico, nós podemos fazer a automedicação responsável em cima da orientação segura. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre o medicamento nessa parte também. Certo. Doutor, às vezes a pessoa acaba tomando um medicamento que pode até piorar a situação, né? Uhum. Não vai curar da doença. Os medicamentos praticamente são medicamentos sintomáticos que você usa numa situação dessa. São analgésicos, são anti-inflamatórios, você vai praticamente tratar os sintomas. Exceto nas primeiras 48 horas, nos quadros de gripe, que você pode usar um medicamento para tratar a doença. Passado esse período, as medicações são sintomáticas, você vai tratar apenas os sintomas. E quando você passa a lançar a mão desse tipo de medicamento, você está sujeito a efeitos colaterais, principalmente os analgésicos e os anti-inflamatórios. Efeitos sobre o tubo digestivo, aqueles pacientes que têm algum antecedente de úlcera, ou de gastrite, ou de algum distúrbio gastrointestinal, ele está sujeito a complicações pelo uso desses medicamentos. E nos pacientes idosos, em função de outras doenças ou da própria idade, o uso de anti-inflamatórios passa a ser uma situação de extremo risco, não só para o aparelho digestivo, mas também para a parte renal, cardiovascular. Então a automedicação ela deve ser sempre com muito critério, a maior parte das vezes evitada, até que você tenha um diagnóstico ou tenha uma orientação adequada a respeito de como se medicar.
Aproveitando o que o senhor disse em relação aos idosos, doutor Daltro, até a campanha, uma das primeiras e principais campanhas feitas no início desse período é a vacinação para pessoas, né, para os idosos, gestantes. Essas são as medidas do governo? Quais são as medidas tomadas principalmente nessa época do ano? Olha, é muito importante porque com a entrada da vacina nos pacientes idosos, nós tivemos uma queda de morte por pneumonia de mais de 60% em toda a rede do Brasil. Então, assim, nós tivemos aí quase 100% dos idosos que foram vacinar, e nesse ano foram 3 cepas, né? Nós tivemos H1N1 e mais 2 cepas de vírus também, que imunizaram as pessoas. Então foi muito importante, e nós sabemos que o índice também de pessoas que tiveram agravamento pela gripe A, que é H1N1, com a vacina também caiu muito. Então é muito importante e a gente espera que todo ano seja assim. Certo. Outra questão também muito importante, hoje a gente vive em escritórios fechados, ar-condicionado, e sempre tem um colega que aparece resfriado ou com algum sintoma da gripe e acaba contaminando os outros colegas, né? Isso é muito comum. Como que a gente pode fazer para evitar? Tomar uma vitamina C, assim que vê um colega já pedir para ele não chegar perto? Quais são as melhores medidas? Bom, essa época do ano aumenta a incidência. Não é só pelo frio, né? Aumenta a incidência porque os ambientes ficam mais fechados, existe uma menor circulação de ar, uma maior concentração de vírus por metro quadrado do ambiente, e com isso a exposição fica maior, o risco de contaminação é maior. As medidas preventivas são, além dos cuidados de arejar o ambiente, ventilar esse ambiente, os cuidados de higiene pessoal, lavar as mãos. Nós tivemos aí uma febre do uso do álcool gel no período em que a gripe H1N1 estava num surto, mas essas medidas valem para qualquer época do ano. A higiene pessoal vai ajudar a evitar esse tipo de situação. E a vacina, que apesar de ser usada principalmente nos idosos e nas crianças, ela não tem contraindicação em nenhuma faixa etária, com uma pequena parcela da população que teria alguma contraindicação. Mas a vacina é efetiva em qualquer faixa etária. Muito obrigada. E nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já para falar mais sobre a gripe. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Tem o tamanho de um continente. Tem tantos rostos e raças, é o mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Vem pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Homenagem do Exército a todos os soldados. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre a gripe, os sintomas e os tratamentos da doença.
Eu gostaria de falar agora com vocês sobre a automedicação. Mesmo que a gente já tenha abordado, é bom sempre refletir sobre esse assunto. Muitas pessoas, às vezes, vai até a farmácia, pede uma vitamina C, né, doutor Euler? Acaba pedindo aí um remédio sem saber se realmente vai fazer aquele efeito. Como tem sido essa procura? Como que vocês abordam esse tipo de situação? Essa procura, ela é contínua. Não é só na época da gripe mesmo. Ela é contínua e que está o risco. A vitamina C em excesso, ela vai prejudicar os rins, vai prejudicar outros órgãos do organismo, e às vezes a pessoa quer tomar 1 grama, 2, 3 gramas por dia. Isso tem que ter aconselhamento médico, principalmente. Aparecem muitas pessoas, principalmente a pessoa mais idosa, chega à farmácia, eu quero um remédio para a gripe. Como a gripe ela se mistura com outras patogenias, é importante essa automedicação responsável com a orientação do farmacêutico. Por quê? Tem medicamentos para a gripe que contém açúcar que o diabetes não pode usar. E às vezes muitas pessoas chegam no assistente do farmacêutico, na farmácia, e falam, eu quero um remédio para a gripe, esse já chega até com o nome que o vizinho tomou. É outro caso muito sério. Então é chegar, tem que orientar, perguntar se tem o diabetes, para depois fazer a primeira orientação, que nós somos praticamente o primeiro socorro da população, e, se necessário, encaminhar para o médico com certeza. A automedicação tem que tomar muito cuidado, porque, como diz o doutor Emílio, existem medicamentos que atacam a mucosa gastrointestinal terrivelmente. E é um dos produtos muito procurados na farmácia, que às vezes a gente tira a automedicação dele, orientando outra forma de tomar um medicamento mais adequado. Certo. Doutor Emílio, existe também as dicas caseiras, né? Como o doutor Euler falou, as dicas caseiras, os chás também fazem efeito, ou então existe alguma manutenção? Por exemplo, nessa época, vou tomar um mel com limão. Essas receitas que vêm, né, dos avós e que acabam talvez ajudando ou não. Isso funciona? Serve como manutenção para se evitar a gripe? Olha, se a pessoa recorrer a esse tipo de terapia, vamos dizer assim, natural, menos mal, né? Ela vai estar tomando, na maior parte das vezes, alguns produtos naturais, a quantidade que ela vai estar tomando não chega a ser uma quantidade tóxica e pode ter um efeito assim, mais psicológico do ponto de vista de melhora de alguns sintomas, mas eu acho que isso é menos mal do que ela procurar se medicar com os remédios que o vizinho falou, ou que o parente, ou que ele ouviu falar. Isso é menos pior do que a automedicação sem uma orientação, né? Mas assim, que vá fazer efeito, que vá ser efetivamente contra a gripe, acho que não. Acho que a gripe ela vai fazer o ciclo dela, independente da medicação. É uma doença viral e que só o antivírus, usado nas primeiras 48 horas, pode diminuir os sintomas ou tratar de alguma forma. Fora desse período, a medicação é sintomática. Você vai estar tratando os sintomas e ela vai seguir o ciclo dela de 5 a 7 dias e o organismo vai reagir contra essa doença e melhorar espontaneamente. Agora, doutor Daltro, às vezes, e realmente o que mantém a pessoa protegida é realmente a gripe contra a vacina. Porém, apesar, as pessoas dizem muito que às vezes toma a vacina e nos primeiros dias acaba se resfriando ainda mais. É isso mesmo? Às vezes a pessoa evita tomar a vacina contra a gripe porque ela se adoece logo nos primeiros dias. Não é isso, não. Ela vai ficar gripada porque ela já viu um processo que ela já adquiriu, ela iria ficar gripada de qualquer maneira mesmo, né? O sintoma que você sente depois da vacina é contraindicação, igual o doutor Emílio falou, em pessoas que têm alergia pelo ovo, mas é mínima, né? Algumas pessoas. Mas a contraindicação, os sintomas, né, que a pessoa sente, às vezes é uma dor no local, alguma coisa, um desconforto muito rápido aí nas primeiras 6 horas, depois é passageira. Mas o resto, o benefício que ela vai trazer para a pessoa é muito maior. E adianta, por exemplo, agora, já estamos aí no meio do inverno, ainda procurar uma farmácia, um médico para tomar essa vacina? Qualquer pessoa de qualquer idade pode tomar a vacina contra a gripe? Pode, sim. Esses casos específicos, né, que a pessoa tem alergia, porque ela é produzida na clara do ovo, né? Então, tem pessoas que têm alergia a ovo e tem que procurar realmente o seu médico e ver a situação que vai daí para frente. Mas nós temos aí o Tamiflu também, que é um antiviral muito importante, que hoje já está à disposição
na rede pública e privada. O simples a receita, não precisa ser especial mais, ele compra. E voltando que o Dr. Euler falou, é muito importante que vacina não se dá em farmácia. E toda vez que você vai na farmácia, é importante também você ver se a farmácia está com o alvará dela lá pregado em dia também, né? Então, assim, vacina se dá em centro especializado de vacina, porque tem uma geladeira, tem que controlar essa temperatura. Então, muitos cuidados que você tem que ter até que essa pessoa receba a vacina. Agora, a gente também percebe que uma grande doença que se avança após a gripe é a pneumonia e que pode levar até à morte. Como tem sido esses casos em Uberlândia, nesta época principalmente? Tem sido registrados muitos casos de mortes por pneumonia? Olha, então, como a gente estava comentando aqui no intervalo, o que mata, na realidade, não é a gripe, é as consequências ou as doenças que vêm ou que podem advir desse quadro gripal. Então, a gripe, como grande parte das viroses, elas vão diminuir a resistência do indivíduo e aí uma bactéria que já está no nosso corpo passa a desenvolver uma infecção. E aí que são as mais comuns são as pneumonias e as sinusites. Aumenta muito a incidência dessas doenças respiratórias durante essa época do ano, não só pelo aumento dos casos de gripe, mas também porque o aparelho respiratório ele fica mais sensível nessa fase do ano. As mortes vão aumentar, principalmente naquela faixa etária em que o indivíduo já tem uma predisposição, já tem alguma outra doença de base. Então aumenta principalmente nos idosos e nas crianças mais novas. Acho que são as faixas etárias que mais vão sofrer nessa época do ano em função dessas infecções. Ok. E o programa Em Pauta vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para falar sobre a gripe A e os números em Uberlândia e região. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. De volta ao programa Em Pauta, no terceiro e último bloco, para informar a você tudo sobre a gripe comum nesta época do ano. Doutor, vamos falar agora sobre a gripe A. Quais são os sintomas? São sintomas diferentes da gripe comum? Ou seja, o paciente ele consegue ou não distinguir se ele está doente, se ele carrega o vírus H1N1? Não, os sintomas são exatamente iguais. O que pode mudar, e volto a frisar aí, é a intensidade desses sintomas e as consequências que a gripe H1N1 pode gerar no organismo. Mas eu acho que muitos dos casos de H1N1 podem às vezes passar desapercebido ou tratados sem procurar orientação médica, e o organismo reage e combate aquela doença de uma forma
natural, como acontece com a gripe ou como acontece com o resfriado. Mas pelos sintomas a gente não tem como diferenciar um quadro do outro. Por isso é importante sempre procurar o médico, que ele vai fazer ali o exame e conduzir o paciente caso realmente ele esteja com essa gripe. Sim, na realidade a gente precisa avaliar o paciente, principalmente com relação às complicações que ele pode apresentar. E se pegar dentro de um tempo hábil, nas primeiras 48 horas, usar o antiviral, que é o que a gente tem disponível no mercado, que é o Tamiflu, que aí sim a gente pode abortar os sintomas, diminuir a intensidade deles e efetivamente tratar. Passadas as primeiras 48 horas, usar o Tamiflu já passa a ser uma medida ineficaz e que não teria efeito tão importante quanto se você usasse nas primeiras 48 horas. Agora, doutor Daltro, explica pra gente como que está essa situação em Uberlândia e todas as cidades que a Superintendência Regional aborda. Quantos casos já foram registrados? Quantas mortes já tivemos aqui na região? Olha, nós são 42 casos, desses 42, 10 foram confirmados, 28 descartados e 4 ainda estão pendentes, né? Então a gente vê que é uma projeção de aproximadamente mais de 20%, ela é alta, o índice de incidência é alto. E nós temos 3 óbitos aqui na região e 10 no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Dessas 3 mortes, nós temos 2 aqui em Uberlândia e uma em Araguari, né, que já foram confirmadas. Mas o mais importante para lembrar para a população é que o vírus está no meio das pessoas. Então é importante que as pessoas, nos primeiros sintomas, como já foi dito, procurar o serviço médico mais urgente possível. Mas é motivo para alarde? As pessoas podem ficar preocupadas, igual no primeiro ano, né, há 2 anos, quando a doença se alastrou e aconteceram muitas mortes? Como que está, assim, se comparado com o início dessa doença? Não é motivo para alarde, né? É um motivo de preocupação. E essa preocupação é procurar o serviço de saúde o mais rápido possível. Tá. Nós percebemos, doutor Euler, que no primeiro ano houve o controle das pessoas para se evitar a contaminação com álcool em gel. Já no segundo, acho que as pessoas talvez deixaram um pouco de seguir aquelas condutas para se evitar a doença e nesse ano acabou novamente aumentando esse número. Como que tem sido a procura nas farmácias pelas pessoas para evitar a gripe A, ou então as pessoas chegam preocupadas na farmácia que tem um parente que pode estar doente? Como que tem sido essa procura? A procura é grande. E o álcool gel, como você disse, teve aquela intensidade de procura, hoje procura muito pouca. Mas antes dele, o mais importante é que as pessoas que precisam criar o hábito de lavar as mãos a todo momento, em casa, água, sabão, lavar as mãos, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar o álcool gel também. E é importante salientar as queimadas que estão tendo agora, né? O excesso de pólen que é jogado no ar, de fumaça, tudo isso vem ajudar nessa contaminação toda. E gostaria de fazer um alerta, mais uma vez, que farmácia não vende a vacina e não pode aplicar a vacina. Tem que procurar realmente os órgãos aptos a isso. Certo. Doutor Daltro, também existem campanhas de prevenção agora nas escolas, na volta às aulas também, né? O Estado agora criou um procedimento importante, aproveitando a volta das aulas, né? Nós vamos estar com os alunos e cada aluno vai receber um sabonete, nós vamos fixar no cartaz dos banheiros como lavar as mãos, como é o processo. Isso tudo diminui, né, a transmissão do vírus, já que a maior parte da transmissão dele está nas mãos. Porque você tem o contato, você espirra. Nós vamos ensinar para os alunos os modos de etiqueta, na hora que tossir, tampar o nariz para evitar, né, a transmissão também. Então é um processo muito importante. Nós esperamos que a população realmente volte a fazer prevenção. Certo. Agora, doutor Emílio, gostaria mesmo, para a gente finalizar, da recomendação do senhor como pneumologista para se evitar o contato ou a contaminação com a gripe e se controlar, principalmente nesta época do ano, como a gente percebe aí muitas pessoas resfriadas e gripadas. A recomendação, ela seria assim, recomendações gerais. Manter medidas de higiene, lavar as mãos, o cuidado ao espirrar, ao tossir, evitar os ambientes fechados, procurar arejar bem esses ambientes, ventilá-los, procurar se alimentar bem, procurar dormir bem, procurar ter hábitos saudáveis de saúde, né?
E naquelas pessoas que tiverem condição, mesmo que não estejam na faixa etária em que o governo aplica a vacina, eu acho que as pessoas têm que ser orientadas a procurar a vacina. Não é uma vacina cara, ela tem um custo efetivo muito bom, então qualquer medicação, qualquer complicação que uma gripe possa gerar, ela vai ser muito mais onerosa do que o custo de uma vacina. Então, naquelas pessoas que têm condição, procurar tomar a vacina, não existe contraindicação, exceto naquelas pessoas que têm alergia ao ovo, que é uma parcela mínima da população, mas ela sempre deve ser a primeira escolha aí na questão de prevenção, né? E procurar o médico na medida que os sintomas apareçam, porque, como foi falado por todos aqui, os sintomas não são específicos da gripe. Esses sintomas podem aparecer em outras doenças e o retardo na procura ao médico pode ocasionar complicações muito mais sérias. Obrigada a todos pela presença no programa Em Pauta e pelos esclarecimentos sobre os sintomas da gripe. E o programa Em Pauta termina aqui. Nós voltamos na próxima semana com outros temas. E se você tiver sugestões para nossos debates, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3239-4342. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.